Na opulenta citadela de Suzã, coração pulsante do vasto império persa, o luxo e a grandeza arquitetônica se entrelaçavam com a vida cotidiana, criando um cenário de esplendor e poder inigualáveis. Mármores polidos refletiam a luz dourada do sol. Jardins exuberantes exalavam perfumes e a riqueza se manifestava em cada detalhe. Contudo, por trás dessa fachada de tranquilidade e prosperidade, uma sombra espreitava, uma ameaça silenciosa que prometia mergulhar milhares de vidas na escuridão mais profunda. A paz era uma ilusão frágil, prestes a ser despedaçada por um ódio ancestral e uma intriga palaciana. O epicentro dessa tempestade iminente era Haman, um dos mais influentes conselheiros do rei Assuero. Homem de ambição desmedida e coração empedernido, Amã nutria uma inveja corrosiva e um ódio profundo por Mordecai, um judeu de conduta íntegra que servia fielmente nos portões do palácio. A razão de sua fúria? Mordecai, em sua dignidade e fé inabalável, recusava-se a curvar-se diante de Amã, um gesto de respeito exigido por todos os outros. Essa recusa para Amã era uma afronta pessoal, uma mancha em sua honra que não poderia ser tolerada. Sua mente doentia não se contentava em punir apenas Mordecai. Ele desejava erradicar todo o seu povo. Com uma astúcia perversa, Amã arquitetou um plano maquiavélico. Ele se aproximou do rei Assuero, tecendo palavras enganosas, pintando um quadro distorcido de um povo disperso e diferente, cujas leis não se alinhavam com as do império, e que, em sua visão distorcida, representava uma ameaça à estabilidade real. O rei Assuero, manipulável em sua grandiosidade, foi persuadido pelas intrigas de Amã. Sem questionar a veracidade das acusações ou aprofundar-se nas consequências, o rei entregou seu anel de sinete a Amã, autorizando-o a emitir um decreto que selaria o destino de todos os judeus do vasto império, desde a Índia até a Etiópia. O decreto era claro e brutal. Todos os judeus, velhos e jovens, mulheres e crianças, seriam aniquilados em um único dia. Para selar a data dessa tragédia iminente, Amã lançou o Purim, sortes que caíram no 13º dia do 12º mês, Adar. O sorteio, um ritual aparentemente aleatório, adicionou uma camada sinistra de fatalidade ao plano, como se o próprio destino conspirasse para o extermínio. A notícia se espalhou como um incêndio, rasgando o véu de opulência e revelando a crueza da perseguição. Um luto profundo e um desespero avassalador tomaram conta da comunidade judaica em Suzã. Cidades e vilas por todo o império ecoavam com o clamor de um povo condenado. Jejuns foram instituídos, vestes foram rasgadas e cinzas foram espalhadas sobre as cabeças em sinal de profunda aflição. Mordecai, ao saber do decreto, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e cinzas e clamou em alta voz, um grito de dor e indignação que ressoou pelos portões do palácio. Sua angústia o impelia a alertar sua prima e filha adotiva, Esther, a rainha da Pérsia, que vivia protegida dentro dos muros reais, talvez ainda inconsciente da magnitude do perigo. A ele cabia a missão de fazê-la compreender que a salvação de seu povo agora dependia dela. A pergunta pairava no ar como uma espada suspensa. Você entraria na sala do trono, sabendo que a pena para isso é a morte? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto o desespero tomava conta das ruas de Suzã e os lamentos do povo judeu ecoavam além dos muros do palácio, a rainha Esther vivia uma existência de luxo e isolamento. Sua rotina era ditada pelos protocolos da corte persa, um mundo de sedas finas, perfumes exóticos e banquetes suntuosos, mas também de rigorosas etiquetas e distanciamento da realidade exterior. Como rainha, ela desfrutava de privilégios inquestionáveis, mas esses mesmos privilégios a mantinham alheia ao sofrimento de seu próprio povo.
uma bolha dourada que a protegia das verdades cruéis que se desenrolavam lá fora. Sua vida no palácio era um paradoxo. Coroada com poder, mas, de certa forma, prisioneira de sua própria posição, isolada das preocupações que afligiam os de sua linhagem. A notícia do decreto, contudo, não pôde ser contida para sempre. Através de Hathach, seu eunuco pessoal e mensageiro de confiança, Esther recebeu as alarmantes informações de Mordecai. O primo, com o coração em pedaços e a alma em prantos, enviou-lhe a cópia do decreto e implorou que ela intercedesse junto ao rei Assuero. A princípio, a reação de Esther foi de hesitação, talvez de temor. O protocolo do palácio era implacável. Ninguém, nem mesmo a rainha, podia se aproximar do rei sem ser chamado. Fazer isso significava a morte certa, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro como um sinal de misericórdia. O medo era palpável, a incerteza paralisante. Ela enviou uma mensagem a Mordecai, explicando a gravidade da situação e os riscos envolvidos em tal ato. Mas Mordecai, com a urgência de quem vê o abismo se abrir, não aceitou a hesitação de Esther. Sua resposta foi um golpe direto, uma advertência que quebrou a bolha de segurança da rainha. Não penses que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, disse ele, através de Hathach. A mensagem era clara. A posição dela não a tornaria imune ao destino que aguardava seu povo. O perigo era universal, e o decreto de Amã não faria distinção entre os judeus das ruas e a rainha no palácio. Então, Mordecai proferiu as palavras que ecoariam pela eternidade, palavras que despertaram em Esther a consciência de seu propósito divino. Quem sabe se para um tempo como este você não chegou ao reino? Essa frase, carregada de significado e peso profético, plantou uma semente de destino no coração da rainha. Não era apenas uma questão de sobrevivência pessoal, mas de um chamado maior, uma responsabilidade que transcendia seu conforto e segurança. Ela não havia se tornado rainha por acaso, mas por um desígnio superior para um momento de crise sem precedentes. Aquelas palavras penetraram profundamente na alma de Esther. A hesitação deu lugar à determinação, o medo à coragem. Após profunda reflexão e uma batalha interna entre o instinto de autopreservação e o senso de dever, Esther tomou uma decisão monumental. Ela enviou uma nova mensagem a Mordecai, não mais de hesitação, mas de um compromisso inabalável. Ela pediu que todos os judeus em Suzã jejuassem por ela por 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber. Era um ato de humildade, de dependência total de uma força maior, um reconhecimento de que a situação exigia mais do que meras estratégias humanas. O jejum era uma súplica coletiva, uma oração silenciosa e poderosa que uniria o povo em um clamor por intervenção divina. Esther, por sua vez, também jejuaria com suas servas, preparando-se espiritualmente para o que viria. A gravidade da situação era imensa, e ela sabia que estava prestes a desafiar uma lei real, um ato que poderia custar-lhe a vida. A cada hora que passava, a data do extermínio se aproximava, e a urgência de sua missão se tornava mais evidente. Ao fim dos 3 dias de jejum, com a alma fortalecida pela fé e a mente clara pela oração, Esther pronunciou as palavras que se tornariam o símbolo de sua bravura e resignação. Se eu perecer, pereci. Era uma declaração de coragem suprema, um reconhecimento da mortalidade, mas também uma aceitação do destino, um sacrifício voluntário em prol de seu povo. Ela estava pronta para enfrentar o desconhecido, para arriscar tudo, confiando que, mesmo diante da morte, seu ato teria um significado eterno. Com a frase, "Se eu perecer, pereci", ainda ecoando em sua mente e em seu coração, Esther se preparou para o momento decisivo. Sua decisão de jejuar e orar com seu povo por 3 dias e 3 noites não era um ato isolado de fé.
mas a culminação de uma vida de preparação. Embora o decreto de Amã tivesse trazido uma urgência sem precedentes, a jornada de Ester até o trono havia sido uma longa e meticulosa preparação. Um ritual de beleza que durava 1 ano, meticulosamente orquestrado para as jovens que aspiravam a ser rainhas. Cada passo, cada essência, cada unguento aplicado em sua pele durante meses a fio não era apenas para agradar os olhos do rei, mas, sem que ela soubesse, estava moldando-a para um propósito maior. A paciência e a espera inerentes a esse processo agora pareciam um treinamento divino para a grande provação que se apresentava. No 4º dia, após o jejum, a rainha vestiu seus trajes reais, um símbolo de sua posição e, naquele momento, uma armadura de coragem. Seu coração batia descompassado enquanto ela se dirigia ao pátio interno do palácio, a área restrita que dava acesso à sala do trono. Era um limiar perigoso, onde a vida e a morte se encontravam. Cada passo era um ato de fé, cada inspiração, uma oração silenciosa. Se o rei não estendesse seu cetro de ouro, sua ousadia seria interpretada como um crime capital. A incerteza pairava no ar, tão densa quanto o perfume das flores exóticas que adornavam os jardins do palácio. Assuero estava sentado em seu trono real, na sala do trono, de frente para a entrada. Quando seus olhos encontraram Ester parada no pátio, uma figura de realeza e beleza estonteantes, uma mudança sutil, mas profunda, ocorreu em seu semblante. A lei era clara, mas a visão de Ester, talvez a lembrança de seu amor por ela, ou quem sabe uma intervenção divina, amoleceu seu coração. Com um gesto que significava vida, o rei estendeu o cetro de ouro. Ester deu um passo à frente, tocou a ponta do cetro, e o alívio que a inundou foi quase esmagador. Sua vida estava poupada. O que te aflige, rainha Ester? Qual é o teu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, ser-te-á concedido, perguntou o rei, sua voz ecoando na vasta sala. A promessa era grandiosa, mas Ester sabia que o momento não era para uma revelação precipitada. A estratégia exigia sutileza e tempo. Ela precisava construir a tensão, preparar o terreno. Com uma voz calma, mas carregada de uma intenção oculta, Ester respondeu: Se parecer bem ao rei, que o rei e Amã venham hoje a um banquete que lhes preparei. A surpresa foi geral. O rei, intrigado, imediatamente ordenou que Amã fosse chamado para atender ao convite da rainha. Amã, por sua vez, deve ter sentido um lampejo de orgulho, uma confirmação de sua posição privilegiada, sendo convidado para um banquete particular com a rainha. O primeiro banquete aconteceu com toda a pompa e circunstância dignas da corte persa. A mesa estava farta com iguarias exóticas, vinhos finos e a atmosfera era de aparente cordialidade. No entanto, por trás dos sorrisos e da conversa polida, uma corrente de expectativa corria. O rei, impaciente, perguntou novamente a Ester sobre seu pedido. Qual é a tua petição? E ela te será concedida. Qual é o teu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, será feito. Contrariando todas as expectativas, Ester hesitou mais uma vez. Sua resposta foi um mistério para os presentes. Meu pedido e meu desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se ao rei parecer bem conceder o que peço e fazer o que desejo, que o rei e Amã venham amanhã a outro banquete que lhes prepararei. Então farei o que o rei deseja. A decisão de Ester de adiar seu pedido aumentou o suspense. O rei, por um lado, ficou ainda mais curioso, talvez até um pouco impaciente, mas certamente intrigado. Amã, por outro, sentiu seu ego inflar ainda mais. 2 banquetes pessoais com a rainha. Que honra! Mal sabia ele que a rainha estava tecendo uma teia invisível ao seu redor e que cada adiamento era um nó a mais, apertando-o para uma revelação que mudaria seu destino para sempre. A expectativa era palpável,
e a decisão de Esther de adiar seu pedido, criando um suspense palpável, confundia Hamã, que estava cego por sua própria arrogância. A arrogância de Hamã atingiu seu ápice ao sair do primeiro banquete. Seu peito estufava de orgulho, a cabeça erguida, os olhos fixos em um futuro de glória e reconhecimento. Ser convidado para um banquete exclusivo com o rei e a rainha era uma honra sem precedentes, um testemunho inegável de sua influência e poder na corte persa. Ele já se via ascendendo a patamares ainda maiores, talvez até suplantando o próprio monarca em prestígio. No entanto, a euforia de Hamã era efêmera, e seu semblante radiante rapidamente se turvou ao passar pelo portão do palácio. Lá estava ele, Mordecai, o judeu, que se recusava a curvar-se, sentado indiferente, uma rocha inabalável em meio ao mar de reverências. O ódio por Mordecai era uma mancha escura em sua alma, um veneno que impedia sua total satisfação. Ao chegar em casa, Hamã, tomado por uma fúria contida, reuniu sua esposa Zeres e todos os seus amigos. Com detalhes exagerados, ele descreveu a riqueza de sua glória, o número de seus filhos e todas as formas pelas quais o rei o havia exaltado acima de todos os príncipes e servos. Mas então, a voz de Hamã se tornou um rosnado amargo. Contudo, disse ele, tudo isso não me satisfaz enquanto vejo aquele judeu Mordecai sentado à porta do rei. Zeres, sua esposa, que partilhava de sua ambição e crueldade, prontamente ofereceu uma solução sinistra. Que se faça uma forca de 50 côvados de altura, sugeriu ela com um brilho malicioso nos olhos. E amanhã pela manhã fala ao rei para que nela se enforque Mordecai. Então poderás ir alegremente ao banquete com o rei. A ideia agradou imensamente a Hamã, e ele imediatamente providenciou a construção da gigantesca estrutura, mal sabendo que estava selando o próprio destino. Naquela mesma noite, o sono do rei Assuero foi perturbado. Uma inquietação incomum o dominava, impedindo-o de encontrar descanso. Em sua insônia, o rei ordenou que trouxessem o livro das crônicas dos feitos memoráveis do reino e que lhes fossem lidas. Era um costume antigo, uma forma de passar o tempo e talvez encontrar alguma distração em meio às intrigas da corte. O escriba começou a ler, e a voz monótona preencheu o silêncio dos aposentos reais. À medida que o escriba folheava as páginas empoeiradas, ele leu sobre um incidente ocorrido há algum tempo. A conspiração de Bigtan e Teres, 2 eunucos da guarda do rei que haviam planejado assassinar Assuero. E, crucialmente, as crônicas registraram como Mordecai, o judeu, havia descoberto e revelado a trama, salvando a vida do monarca. O nome de Mordecai ressoou na sala, despertando a atenção do rei. Assuero, com um súbito lampejo de memória, interrompeu a leitura. Que honra ou dignidade se fez a Mordecai por isso? Perguntou ele, a voz carregada de uma curiosidade genuína e um toque de desagrado. Os servos que o assistiam, após uma breve consulta, confirmaram que nada havia sido feito para recompensar o homem que havia salvado a vida do rei. Nenhum reconhecimento, nenhuma promoção, nenhuma fortuna. Mordecai, o salvador do rei, permaneceu esquecido, um homem sem honra por seu grande feito. Uma injustiça, pensou o rei, que precisava ser corrigida. O destino tecia seus fios de forma intrincada. Nesse exato momento, como que por obra do acaso, Hamã entrou no pátio externo do palácio. Ele vinha para pedir ao rei a permissão para enforcar Mordecai na forca que havia preparado. A ironia da situação era quase palpável, mas invisível para Hamã, cego por seu ódio e sua megalomania. O rei, ao ouvir a presença de Hamã, mandou chamá-lo. Mal sabia Hamã que a conversa que se seguiria não seria sobre a morte de seu inimigo, mas sobre a honra de um homem que ele tanto desprezava. Que se fará ao homem a quem o rei se agrada de honrar? Perguntou Assuero a Hamã,
buscando conselho. A pergunta, aparentemente inocente, era uma armadilha, um espelho que refletiria as verdadeiras intenções e a vaidade do conselheiro. Ramã, em sua mente distorcida, não podia conceber que o rei pudesse querer honrar alguém além dele mesmo. Um sorriso presunçoso brincou em seus lábios, enquanto ele começava a descrever as mais grandiosas honrarias, pensando que todas elas seriam para ele. A virada do destino estava completa, e Ramã, sem saber, acabara de selar o próprio fim. Amã, com o coração inflado de vaidade e a mente nublada pela presunção, não hesitou. Imaginando que o rei não poderia estar se referindo a ninguém além dele próprio, começou a descrever uma série de honrarias dignas de um monarca. Para o homem a quem o rei se agrada de honrar, ele articulou com um ar de importância: seja trazido um traje real que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei tenha montado, e que na sua cabeça seja posta uma coroa real. E que o traje e o cavalo sejam entregues às mãos de um dos príncipes mais nobres do rei, para que vistam aquele homem a quem o rei se agrada de honrar, e o conduzam montado pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se fará ao homem a quem o rei se agrada de honrar. A cada palavra, Amã visualizava-se no centro daquela pompa, aclamado por todos, enquanto Mordecai, seu inimigo, assistia à sua glória da porta do palácio. A resposta do rei Assuero, no entanto, foi um golpe esmagador para a arrogância de Ramã. Com um tom de voz firme e inquestionável, o rei declarou: apressa-te, toma o traje e o cavalo, como disseste, e faze assim a Mordecai, o judeu, que está assentado à porta do rei. Nada omitas de tudo quanto disseste. O mundo de Amã desabou em um instante. Aquele a quem ele desejava aniquilar, aquele por quem construíra uma forca colossal, seria agora o recipiente de todas as honras que ele, Amã, havia imaginado para si. Não havia escapatória. A humilhação era completa e pública. Com o coração pesado de fúria e vergonha, Amã foi forçado a cumprir a ordem real. Ele vestiu Mordecai com as vestes reais, colocou a coroa em sua cabeça e o conduziu pelas ruas de Suzã, montado no cavalo do rei. Enquanto caminhava, forçado a proclamar em voz alta: assim se fará ao homem a quem o rei se agrada de honrar. Sua voz deve ter tremido com a amargura de cada palavra. O povo de Suzã, perplexo, testemunhava a cena. O homem mais poderoso do império, humilhado, honrando o judeu que ele tanto desprezava. Após a proclamação, Mordecai retornou à porta do rei, enquanto Amã, desolado, apressou-se para casa, cobrindo a cabeça em sinal de luto e desespero. Ele contou a Zeres e a seus amigos tudo o que lhe acontecera, e eles, com um pressentimento sombrio, disseram: se Mordecai, diante de quem começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Mal haviam terminado de falar, os eunucos do rei chegaram para levá-lo ao segundo banquete de Ester. O segundo banquete estava pronto. A mesa, as iguarias, o vinho, tudo impecável. Mas a atmosfera era densa, carregada de uma tensão quase insuportável. O rei e Amã sentaram-se novamente com a rainha Ester. O rei, ainda intrigado e talvez um pouco impaciente, voltou-se para Ester. Qual é a tua petição, rainha Ester? E ela te será concedida. E qual é o teu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, será feito. Ester, com uma coragem que transcendia o medo da morte, finalmente revelou seu coração. Sua voz, outrora hesitante, agora era firme e clara. Se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se ao rei parecer bem, seja-me concedida a minha vida em minha petição e o meu povo em meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e totalmente aniquilados. Se tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu me calaria,
embora o adversário não compensasse o dano que causaria ao rei. A revelação atingiu o rei como um raio. Destruídos, mortos, aniquilados, e sua própria rainha estava incluída nesse decreto de morte. A fúria começou a borbulhar dentro dele. Quem é este? E onde está aquele que ousou fazer tal coisa? Perguntou o rei, sua voz crescendo em volume e indignação. Esther, sem desviar o olhar, apontou diretamente para Hamã. O adversário e inimigo é este malvado Amã. O ar ficou rarefeito. O sorriso presunçoso de Amã congelou em seu rosto, substituído por um terror gélido. Ele estava paralisado diante do rei e da rainha, a verdade de sua maldade exposta. O rei Assuero, percebendo a traição e a ameaça iminente à sua própria rainha, a quem ele amava, irrompeu em uma fúria incontrolável. A magnitude do engano e da crueldade de Hamã era insuportável. Sem uma palavra, o rei levantou-se da mesa e saiu do banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio para respirar, para tentar controlar a raiva que o consumia. Hamã, aterrorizado, ficou para trás, sabendo que sua vida estava por um fio. E Esther, no centro daquela reviravolta dramática, aguardava o desfecho com o coração acelerado. O destino de uma nação pendia na balança. O rei, em sua fúria controlada, deixou Hamã e Esther na sala do banquete. Hamã, percebendo o perigo mortal que se abatera sobre ele, jogou-se aos pés de Esther. Suas palavras eram um emaranhado de súplicas e promessas ocas, implorando por misericórdia. O homem outrora altivo e arrogante, agora rastejava, sua dignidade desfeita em um ato patético de desespero. Ele sabia que a ira do rei era impiedosa e que sua vida estava nas mãos da mulher que ele havia tentado destruir. A cena era um testemunho da rápida e brutal queda de um homem, cujo orgulho o cegara. Enquanto Amã se contorcia em súplicas, o rei Assuero retornou do jardim. Seus olhos, ainda carregados de fúria, pousaram sobre a cena. Ao ver Hamã prostrado aos pés de Esther, uma interpretação distorcida e fatal se formou em sua mente. A raiva o impediu de ver a súplica sincera, ou talvez, a essa altura, a sinceridade de Hamã já não importasse. Porventura, ele quer violentar a rainha diante de mim, em minha própria casa? Bradou o rei, e a sua voz ecoou com a força de um trovão. Imediatamente, os eunucos que o acompanhavam cobriram o rosto de Hamã, um sinal inequívoco de sua condenação. Um dos eunucos, Arbona, aproveitou o momento para selar o destino de Amã. Eis que há uma forca de 50 côvados de altura na casa de Amã, que ele preparou para Mordecai, que falou bem em favor do rei. A informação caiu como uma luva na ira real. A justiça divina, muitas vezes sutil, manifestava-se agora de forma brutal e poética. Enforcai-o nela, ordenou o rei, e sua decisão foi final e irrevogável. A forca que Amã, em sua malignidade e ódio, havia erguido para a execução de Mordecai, tornou-se o instrumento de sua própria ruína. Em poucas horas, o homem que planejou o extermínio de um povo inteiro pendia sem vida, um exemplo sombrio da retribuição. Com a morte de Amã, a ameaça imediata foi neutralizada, mas o decreto de extermínio ainda pairava sobre os judeus. O rei, agora ciente da extensão da maldade de Amã e da lealdade de Mordecai, concedeu a Esther e Mordecai plena autoridade. O anel real de Amã, símbolo de poder e autoridade, foi entregue a Mordecai, que se tornou o novo primeiro-ministro do império. Esther, em um ato de profunda sabedoria, não pediu a revogação do decreto original, pois as leis persas eram imutáveis. Em vez disso, ela e Mordecai emitiram um novo decreto, selado com o anel real, que permitia aos judeus de todo o império se reunirem e se defenderem de seus atacantes no dia previsto para o seu extermínio. Quando o dia fatídico chegou, a vitória dos judeus foi esmagadora.
Armados com a autoridade real e o direito de se defenderem, eles se levantaram contra aqueles que buscavam sua aniquilação. Em Suzã e por todo o vasto império, os inimigos do povo judeu foram derrotados. O dia de luto e desespero que Amã havia planejado transformou-se em um dia de triunfo e alegria. O medo deu lugar à celebração e a tristeza à gratidão. A virada foi tão completa que muitos povos do império, testemunhando o poder do Deus dos judeus e a autoridade que lhes foi concedida, se tornaram judeus. Para que a memória desse livramento jamais se perdesse, Ester e Mordecai instituíram a festa de Purim, nome derivado da palavra pur, que significa sorteio, em referência ao sorteio que Amã havia feito para determinar a data do massacre. O Purim se tornou uma celebração anual, um lembrete perpétuo da coragem de uma rainha, da providência divina e da vitória da fé sobre a perversidade. É um dia de banquetes, alegria, troca de presentes e esmolas aos pobres, um testemunho vibrante de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança e a justiça podem prevalecer. A história de Ester é um poderoso testemunho da lição do posicionamento. Deus não apenas livra seu povo, mas o faz através de instrumentos improváveis, colocados em lugares estratégicos. Ester, a órfã judia que se tornou rainha da Pérsia, não buscou o poder, mas o poder a encontrou, e ela o usou para um propósito maior. Sua vida nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Não importa quão desesperadora a situação possa parecer, ou quão poderosos sejam os inimigos, a paciência, a fé e a obediência à sua vontade podem mudar o curso da história. A saga de Ester ecoa através dos séculos como um farol de coragem, fé inabalável e a certeza de que a providência divina opera nos bastidores da vida, moldando destinos e garantindo o livramento. Sua história não é apenas um conto do passado, mas um testemunho eterno para as gerações futuras de que, quando nos posicionamos com ousadia e confiança em Deus, até mesmo o mais sombrio dos decretos pode ser transformado em um hino de vitória. Se eu perecer, pereci, disse Ester, mas sua coragem não trouxe a morte, e sim a vida e a libertação para todo o seu povo. A história de Ester, a rainha que arriscou tudo, permanece como um lembrete perene de que cada um de nós tem um papel a desempenhar no grande plano divino e que, em tempos de crise, a fé e a ação podem, de fato, mudar o mundo.